Olá pessoal, eu sou o professor Maurício. Independente desse momento tão difícil que a gente está vivendo, nós nos preocupamos com o estudo de vocês, tá ok? Eu estou aqui no meu quintal, em quarentena, certo? Então, eu espero que vocês também façam isso, porque esse surto está aumentando cada vez mais em nossa cidade. Então, eu vou fazer aqui um pequeno resumo de um assunto que nós já vimos em sala de aula, tá ok? Que chama-se cadeia alimentar, tá certo? Para que vocês possam se aprofundar um pouco mais no assunto e consigam resolver as atividades, tá bom? Que eu vou enviar, tá ok? Não esqueçam que vocês não estão de férias, tá ok? A ordem é: fiquem em casa se puder, tá ok? Não deixem que esse vírus se espalhe por nossa cidade, certo? Então vamos lá. O nosso assunto é sobre cadeia alimentar. Gente, olha só. Os animais, ou seja, os seres vivos, eles se relacionam a todo momento na natureza, certo? E essa relação de que eu estou falando é uma relação de sobrevivência, tá ok? Ou seja, os seres vivos se relacionam entre si para que eles possam sobreviver, tá ok? E essa relação em que um vai se alimentando do outro, a gente chama de cadeia alimentar, tá certo? Olha, o nosso primeiro assunto que eu trabalhei sobre fotossíntese, ele está muito bem relacionado a esse tema. Por quê? Porque é lá que inicia a nossa cadeia alimentar, certo? Por quê? Toda a cadeia alimentar começa pelos produtores, ok? Se vocês bem lembram, nossos produtores são as plantas e algas, ok? Então, é lá que começa a nossa cadeia alimentar. Por quê? Porque ela consegue produzir o próprio alimento dela, ok? Então, é lá que começa a energia. As plantas são chamadas de seres produtores, ok? Olha só, produtores. Por que produtores? Porque ela consegue produzir o alimento que ela precisa para sobreviver, tá ok? É por isso que ela é chamada de ser produtor. Um ser produtor, a gente pode chamar também de ser autótrofo, certo? Ou seja, um ser autótrofo é aquele ser que consegue produzir seu próprio alimento. E aquele que não consegue produzir, a gente chama de ser heterótrofo, ok? Aquele que produz é chamado de ser autótrofo. Aquele que não produz, a gente chama de ser heterótrofo. Tá ok? Então, eu falei para vocês que toda a cadeia alimentar se inicia com os produtores, ou seja, aquele que consegue produzir o seu próprio alimento. Tá ok? E com que ele finaliza? Finaliza com os decompositores. Tá certo? Então, olhando para cá, eu coloquei aqui para vocês dois exemplos de cadeia alimentar, tá ok? Então, ele começou aqui, ó, com o milho. Já que o milho é uma planta, então ele é um ser produtor. As plantas conseguem produzir seu próprio alimento. Essa questão de fotossíntese, tem um vídeo nesse canal que vocês podem se aprofundar um pouco mais, certo? O fato é que as plantas são seres produtores, ou seja, aquele ser que faz fotossíntese. Fotossíntese é uma reação que as plantas fazem para produzir o seu próprio alimento, ok? Então, o milho é uma planta,
Toda a cadeia alimentar se inicia com as plantas, certo? Ela produz o alimento dela e aquele que não consegue produzir, que a gente chama de ser heterótrofo, o que ele vai fazer para sobreviver? Ele vai se alimentar de quem consegue produzir, tá ok? Então, já que o milho é uma planta, ele consegue produzir a energia que ele precisa através de uma reação chamada fotossíntese, certo? Então, ele consegue produzir a energia dele e quem não consegue produzir vai ter que se alimentar dele para poder obter a energia, certo? Por exemplo, o gafanhoto, ele vai se alimentar desse milho, por quê? Porque ele não consegue produzir a alimentação dele, ok? Então, ele precisa de energia para sobreviver. Então, esse gafanhoto vai precisar se alimentar desse milho para poder obter energia para sobreviver, ok? Então, a energia que estava no milho foi para o gafanhoto. Aí, gente, nós temos aqui um outro componente da cadeia alimentar. No caso aqui é o sapo. Ele também precisa de energia para sobreviver. Então, nesse caso aqui, ó, ele vai se alimentar do gafanhoto. A mesma coisa acontece com o gavião, certo? Ele vai se alimentar do sapo. Então, gente, cadeia alimentar é isso. É uma relação que acontece entre os seres vivos em que um vai se alimentando do outro, certo? Eu falei para vocês que toda a cadeia alimentar começa com os produtores, que geralmente são as plantas ou algas, e quem se alimenta dos produtores, eles possuem um outro nome. Eles chamam de consumidor, certo? Quem produz é produtor e quem consome ele, a gente chama de consumidor. Gente, olha só. Se esse aqui é o primeiro ser que se alimenta das plantas, já que ele é o primeiro ser que se alimenta dos produtores, a gente chama de consumidor primário. Consumidor primário, certo? Já o outro, que nesse caso aqui é o sapo, ele vai se alimentar desse gafanhoto, ele é o consumidor secundário. Consumidor secundário. O próximo, que nesse caso aqui é o gavião, ok? Ele vai ser o consumidor terciário, ou seja, o terceiro consumidor terciário, ok? Então, olha só, prestando atenção aqui, a nossa cadeia alimentar, ela se inicia com os produtores, ou seja, aquele que consegue produzir o seu próprio alimento, ok? Já que os outros não conseguem produzir, eles vão se alimentar de quem produz. Então, é aqui que se inicia a cadeia alimentar, ok? Quem se alimenta do produtor, a gente chama de consumidor primário, o próximo consumidor secundário, o próximo consumidor terciário e assim por diante. E finaliza com os decompositores, que são fungos e bactérias. Por quê? Porque os fungos e bactérias, digamos que esse gavião aqui morra. Fungos e bactérias, ou seja, os decompositores, eles vão transformar essa matéria orgânica aqui, ó. Ou seja, eles vão decompor essa matéria para que eles possam sobreviver também. E um outro restante vai ser depositado no solo e vai servir de nutrientes para as plantas, para que elas possam crescer novamente. E tudo isso se inicia novamente. Tá ok? Tudo isso se inicia novamente. Eu tenho aqui para vocês um outro exemplo. Uma planta. Planta é o quê? Produtor, ou seja, aquela que produz seu próprio alimento. Toda a cadeia alimentar se inicia com os produtores, aquele que consegue realizar a reação de fotossíntese. O próximo, temos aqui um caramujo. Vai se alimentar dessa planta aqui. Então, o que ele vai ser?
um consumidor. Já que ele é o primeiro a se alimentar da planta, então ele vai ser um consumidor primário. Consumidor primário. O próximo, que nesse caso aqui vai ser um peixe pequeno, vai ser um consumidor secundário. Já o próximo, que é um peixe grande, consumidor terciário. E a garça que vai se alimentar desse peixe maior, ou seja, peixe grande, vai ser um consumidor quaternário. E a nossa cadeia alimentar vai finalizar com fungos e bactérias, ou seja, os decompositores. Eles vão pegar essa matéria morta e decompor, certo? Para que ele possa sobreviver também. E ele vai decompor essa matéria no solo, que vai servir de nutrientes para as plantas, certo? Então ela vai crescer e essa cadeia alimentar vai se iniciar novamente. Gente, um fato importante aqui para vocês saberem sobre a cadeia alimentar é o seguinte: é vocês se ligarem nas setas, tá ok? Vocês percebem que a seta sai daqui do milho para o gafanhoto, e do gafanhoto ela sai para o sapo, e do sapo ela sai para o gavião, tá ok? Então, o fluxo de energia vai assim. Então, vocês têm que seguir essa norma de seta, tá ok? Já que essa seta está indo aqui dessa planta para esse ser, quer dizer que essa energia está indo daqui para cá. Ou seja, o gafanhoto se alimentou da planta. Essa seta aqui, ó, que está indo do gafanhoto para o sapo, então quer dizer que o sapo está obtendo energia do gafanhoto. Observem aqui, ó, do sapo para o gavião. Essa seta está direcionada do sapo para o gavião. Então quer dizer que essa energia do sapo está indo para o gavião. Gente, então é assim. Se liguem nas setas. Quando vocês forem construir uma cadeia alimentar, a energia é assim. A seta aponta para onde o alimento está indo, para onde a energia está indo, tá bom? Então, resumindo, toda a cadeia alimentar começa com os produtores, ou seja, aqueles que produzem seu próprio alimento, certo? E finaliza com os decompositores, que são fungos e bactérias. Valeu, galera!